Calorosas saudações, meus amigos, bem-vindos a mais uma React, bom ano para vocês. Pode ser que entremos em 2023 com mais uma demissão do Governo. E como tal, com essas coisas inesperadas dos dias de hoje, vamos ouvir o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que não vai dissolver o Parlamento, depois de haver para aí 10 demissões em 9 meses de legislatura. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Marcou para o Brasil para assistir à tomada de posse do novo presidente. Volta logo no início do ano para dar posse aos novos elementos do governo em Portugal. Já agora reparem como as funções presidenciais do Marcelo Rebelo de Sousa são interessantes. Em Portugal, recusa-se a retirar poder ao governo e a dissolver um parlamento que, enfim, pouco dá em termos de soluções à população portuguesa, mas não perde um único segundo em decidir se vai ou deixa de ir à tomada de posse de um ex-condenado e um ex-prisioneiro das prisões brasileiras. Enfim, é o país que temos. Marcelo Rebelo de Sousa afasta o cenário de eleições antecipadas. Nós tivemos eleições, ainda não há um ano. Nós não podemos ter eleições todos os anos. Mas este argumento serve para os dois lados, porque da mesma forma que nós tivemos eleições há menos de um ano, que é verídico e é factual, é da mesma forma factual e verídico que houve 10 demissões governamentais em menos de um ano. Portanto, se por um lado não é plausível haver 10 negações de poder ou de continuidade desse poder num determinado governo, também não é normal não marcarem eleições tendo em conta a situação conjuntural em que o país se encontra. Mas o Marcelo, enfim, vai dar o argumento da estabilidade e etc, etc. Meus amigos, quando estamos num cenário que não é positivo, então a estabilidade daquilo que não é positivo não é para se manter, é para mudar. E não podemos cada vez chegar a remodelações ministeriais, a substituição de equipas, mesmo pelos problemas, porventura, mais sensíveis a uma parte da opinião pública, ou à opinião pública em geral, não podemos estar a recorrer à dissolução. A dissolução é uma arma atómica de que dispõe o Presidente da República, não pode usar a arma atómica todos os anos. Uma arma atómica utiliza-se quando a situação é caótica. E agora o argumento coloca-se. Um governo que apresenta 10 demissões, e não foram 10 demissões por não quererem continuidade no governo, foram 10 demissões por casos completamente estapafúrdios. A Marta Temido foi o que foi. O Pedro Nuno Santos andou a negociar aeroportos por cima do Primeiro-Ministro, por cima do governo inteiro e por cima até da oposição. Um aeroporto não é como construir os prédios que o Partido Socialista andava a construir na década de 80 e 90, em que os empreiteiros, que eram militantes socialistas, metiam dinheiro ao bolso. Não é? O aeroporto é uma decisão estrutural há décadas ou até há séculos. Portanto, não foram 10 demissões ao caso. E já agora, este companheiro que está aqui na imagem, ao lado do Sr. Primeiro-Ministro, andou a dar informações ao Putin e, enfim, nós somos supostamente para a Ucrânia, nós somos neutros, não é? Digo eu. Por um lado mandamos dinheiro à Ucrânia e do outro mandamos informações à Rússia, à custa do Medina. O Presidente da República quer ver o Executivo a governar, com eficiência, e lembra que já dissolveu a Assembleia no final do ano passado. Imagine que usar uma atómica e que o povo português confirma o partido no governo com maioria absoluta ou sem maioria absoluta. Já vive a posição em que fica o Presidente da República, não vai utilizá-lo depois para o ano, e depois para o ano seguinte, e para o ano seguinte. Aqui, reparem como o Marcelo já tem a noção que esta instabilidade governamental pode acontecer já no próximo ano, em 2023 e em 2024. E isto que ele está a dizer, e vou-lhe dar razão, neste caso, que é, então eu dissolvo o Parlamento, os portugueses vão às urnas e votam no PS, o que comprova aquilo que eu digo muitas das vezes. O problema deste país, antes de serem os políticos, são as pessoas. Porque os políticos, especialmente em democracia, representam as pessoas. Ora, se os políticos são independentes, ou neste caso independentes não são, mas são incompetentes e representam as pessoas, o que é que vocês acham que as pessoas são? E as pessoas continuam a votar no PS por uma situação e por uma questão de conformismo. Não é porque acham que o PS está a potenciar Portugal. Andamos estagnados há 20 anos à pala de personagens como este. Não se pode, num primeiro período crítico, 8 meses depois de uma eleição... Mas qual o primeiro período crítico? Epá, por amor de Deus. Primeiro período crítico. O primeiro período crítico foi quando andavam a mandar golas anti-fumo, que supostamente não tinham anti-fumo. As vossas boxers festivas agora de ano novo eram mais anti-fumo que aquelas golas. Epá, não faz sentido. O primeiro escândalo de onde? Que é do mês de dezembro, só se for. O primeiro escândalo do mês de dezembro. Que nem sequer é o primeiro escândalo do mês de dezembro. Epá, já ouvimos mentiras mais plausíveis. Utilizar essa arma atómica. Nesta altura, é preferível que o governo governe efetivamente e governe cada vez melhor, a propriamente estar a interromper a vida política portuguesa por 3, 4 meses, numa altura muito sensível, que é quando nós tememos que o ano 2023 possa ter problemas internacionais com reflexos internos que não são bons.
portanto, pelos problemas internacionais, nós vamos deixar de ter proatividade de mudança substantiva, dentro do nosso território, porque lá fora acontece X ou Y. Não é um argumento que faça sentido, genuinamente. Porque as contundências a nível externo podem acontecer e podem influenciar aquilo que acontece internamente. Verdade. Mas se nós não nos encontramos numa situação interna positiva, quer a nível financeiro, quer a nível económico, quer até a nível bélico, então para que continuar com isto? Não faz absolutamente sentido nenhum. Sobre a apresentação de uma moção de censura, o chefe do Estado desvaloriza e lembra que é certa a rejeição quando há uma maioria absoluta. É isto que voltamos, a moção de censura da Iniciativa Liberal, que eu concordo. Agora, eu acho, é curioso porque é aquela velha máxima que eu vos estou sempre a dizer, nunca é tarde para chegar tarde. O Chega apresentou uma em julho, porque é que a Iniciativa votou contra, ou a Iniciativa Liberal votou contra, ou absteve-se na altura, mas agora em dezembro já coloca uma em cima da mesa, porque é mais socialmente aceite. Temos que fazer política disruptiva, não é desta forma. Eu concordo com a moção de censura, mas factualmente não comprova nada, tanto que a malta do PSD, que faz parte das mesmas negociatas e lojas maçónicas e grupos de interesse, vota contra, inclusive é o Marcelo, se fosse parlamentar, porque está aqui a dizer que é contra. Considera que haveria mais inconvenientes do que vantagens numa dissolução, até porque Marcelo Rebelo de Sousa duvida que houvesse uma alternativa à atual maioria do PS. Concordo plenamente. Em termos eleitorais, se formos analisar, o PSD é o segundo maior partido e a alternativa apresentada pelo Luís Montenegro é do mais fraco que existe, não é? Não tem apresentado critérios, não tem apresentado, enfim, qualidade, quer na oratória, quer nas propostas apresentadas, e parece-me demasiado focado em criticar o António Costa e pouco a apresentar soluções. Que é uma crítica que geralmente fazem ao Chega, não é? Mas o Chega até foi o partido que apresentou mais propostas a nível parlamentar. Mas eu vejo essa letargia parlamentar e ideológica por parte do PSD. E é mau, porque é o maior partido da oposição. Não é claro que surgisse uma alternativa evidente e forte, imediata, de um momento para o outro, àquilo que existe no governo. Portanto, ele tem razão, porque, enfim, se formos ver o Chega, quanto muito que a Iniciativa Liberal ou o CDS, outras alternativas à direita, não tem uma proporção eleitoral, quer atualmente, quer nas sondagens, que justifiquem essa alternativa de governo. Portanto, de um ponto de vista neutro, axiologicamente, a análise do Marcelo, neste caso, é correta. Portanto, experimentalismo não é a coisa melhor para a saúde das democracias. É melhor. É que, por acaso, o governo do António Costa parece uma experiência social bastante interessante. Ele juntou a malta mais incompetente que conhecia e meteu-as todas no mesmo governo. Por acaso, não sei onde é que foste buscar essa justificativa. Ou, neste caso, onde é que foi buscar esta justificativa, mas no caso do António Costa não se comprova muito isso. Haver estabilização por parte do governo. Depois desta crise política, que Marcelo Rebelo de Sousa considera ser o primeiro período crítico. E estão eles, os dois, Pedro Nuno Santos e António Costa, mais falsos do que as Kardashians. Olha lá para aquilo. Fuck. A cara da Kim Kardashian é mais verdadeira do que o abraço entre estes dois. Fantástico. Do governo, Pedro Nuno Santos deixa o executivo. Para o presidente, cada qual é livre. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Mas considera que... Pois, a receber 500 mil euros de indenização, até eu queria ser obrigado a ficar no governo, ó Marcelo. Não é? Portanto, ou neste caso, a sair do governo. Portanto, claro que ninguém é obrigado. Que raio de declaração. Também estas consequências políticas foram bem retiradas. Quando pede demissão da sua função governativa é porque entende que não tem condições políticas ou não quer ficar do ponto de vista da sua análise política. E ninguém pode ser preso a ficar no governo. Um ministro ou um Estado de Estado quer sair porque entende que está esgotado o seu contributo, tem de se respeitar. O Presidente... Isto é aquela declaração que nem diz nem deixa dizer, não é? Ele tem razão, mas também é aquilo, não é jogar bem nem é jogar mal, é jogar. Muitas das vezes é o Marcelo que, pronto, é a típica frase do Marcelo do temos que apurar. É um bocado isso. A República aponta para a próxima terça ou quarta-feira a tomada de posse dos novos elementos do governo. Pronto, está bem, é justo. Ele que venha do Brasil um bocado mais bronzeado, já que andamos a gastar os nossos impostos, para ele ir a cimeiras de festividades de criminosos. Bom, malta, ficamos por aqui, tá? Metam um like, subscrevam e partilhem. Bom ano, boas entradas em 2023. E acima de tudo, cultivem-se, sigam-me no Instagram, no Twitter, no Rumble. E é tudo por hoje. Cultivem-se e até à próxima.